palestra em vários lugares, mas é aqui que eu me sinto em casa, porque... tudo bem? As primeiras palestras que eu dei foram aqui e é um prazer estar no Santos Digital Week, principalmente porque eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é a produção de conteúdo online. Vi várias carinhas conhecidas. Obrigada por estar aqui numa segundona noite, né? Estar sanduichada entre Marcel Moraes e Dani Junco não é uma tarefa fácil, né? A gente podia, então, pra mim, a gente podia sentar aqui e ficar conversando de Game of Thrones, porque, né? O que eu vou falar depois desses dois, né? Mas tudo bem. Eu vim falar um pouco pra vocês da minha experiência sobre criação de conteúdo. Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou jornalista, formada na Universidade Metodista. Trabalhei por alguns anos na mídia convencional. Mas hoje a minha atividade principal está na internet. Porque eu e esta moça aqui, que muitos devem conhecer, Ludmila Rossi, uma pessoa pela qual eu sou apaixonada, não tenho nem o que falar dela, minha sócia no Juicy Santos, a gente se conheceu, eu tenho aqui um breve histórico do que rolou, a gente se conheceu no dia 26 e menos de um mês depois a gente lançou um projeto juntas, que é o Juicy Santos. Muita gente acha, como o Marcel falou... Cadê o Marcel? Ele estava falando da validação da ideia, né? Muita gente acha que a gente precisa florear a ideia e planejar, e planejar, e planejar. Gente, se a gente tivesse pensado muito, isso aqui não tinha acontecido, né? E a gente sentou no primeiro dia que a gente conversou pela primeira vez... Pela primeira vez, a gente já colocou o Juicy Santos para rodar. E aí essa foi a nossa linha do tempo. A partir de 2013, o que aconteceu? Houve uma mudança na minha vida pessoal, que foi o nascimento da minha filha, Filipa, que também começou a mudar, começou a virar todo o meu... além de ter virado meu mundo de cabeça para baixo, do ponto de vista pessoal, eu comecei a pensar assim, eu vou tentar fazer esse negócio acontecer, eu vou tentar fazer esse negócio virar, porque até então o Juicy Santos, ele era a minha atividade secundária, né? Primeiro eu trabalhei no Jornal Tribuna por 7 anos, depois eu trabalhei numa agência de marketing digital por mais 1 ano e meio. Mas eu sempre estava com aquela coisinha, aquela pulguinha falando assim, eu quero fazer esse negócio virar, eu quero fazer o Juicy Santos dar certo. E eu me dei um prazo de 1 ano para fazer o Juicy Santos dar certo, que foi em 2013. E aí, por... sorte, competência, ralação e todas essas coisas, o Juicy Santos virou, finalmente, e aí a gente começou a montar uma operação comercial de verdade, né? Em 2016, primeiro a gente contratou pessoas para o conteúdo, depois a gente iniciou uma operação comercial, e aí hoje onde é que a gente está? Hoje a gente tem esse layout atual, que mudou algumas vezes, umas 4 vezes ao longo desses anos. E hoje a gente está aí na linha de frente dos veículos digitais da cidade. Nada mal para um projeto que começou há 6 anos atrás, né? E é isso, nesse ano de 2017 a gente fez o nosso primeiro curso de formação, que foi o Conteúdo para Valer, e um pouco desse curso de formação de 8 horas que a gente deu está na palestra de hoje. Eu vou falar um pouco... Opa, gente, eu estou confusa aqui. Eu vou falar um pouco sobre como é que você vai se conectar com o seu público, seja ele o público que vai comprar o seu produto, o público que vai consumir a sua informação por meio do conteúdo. Só quero fazer um parênteses aqui, que quando eu falo de canal, quando eu estou falando de blog, de canal de informação, eu estou falando aqui... de todos os canais que a gente consegue pensar. Eu estou falando de blog, eu estou falando de um site mais robusto como o Juicy, eu estou falando do seu site institucional da sua empresa, eu estou falando de um canal no YouTube, eu estou falando de uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Eu estou falando de todas essas coisas e tudo isso que eu vou falar pode ser aplicado para todas elas, tá? Quando a gente começou o Juicy... Por que ele nasceu? Ele surgiu porque a gente começou a perceber uma necessidade das pessoas aqui na cidade, principalmente as pessoas próximas à nossa faixa etária, de ter acesso a informações do que estava acontecendo aqui. Os sistemas de comunicação em massa aqui da cidade, da nossa região, eles são bem conservadores
e estão ligados a uma empresa centenária. Então, o pessoal da nossa cidade não se identificava com esse tipo de consumo de informação. Não estava mais lendo jornal, né? E aí a gente falou, pô, mas e a galera da nossa idade? Vai procurar o que tem para fazer aonde? E a gente começou a ver os nossos próprios amigos, tá aí uma coisa que o Marcel falou, nossos próprios amigos começaram a falar pra gente, poxa, rolam tantas coisas aqui, eu nem fico sabendo, perdi o show não sei o quê porque eu não estava sabendo, aqui tem muita coisa gratuita que as pessoas não ficam sabendo. E a gente sabia também que havia uma evasão de talentos que saía daqui de Santos e ia para São Paulo, né, em busca de melhores oportunidades, e muita gente também que ia em busca de entretenimento. Só tem comida boa em São Paulo, só tem show legal em São Paulo, só tem peça legal em São Paulo, e isso não é verdade. A gente começou a identificar isso, a gente achou esse nicho e foi buscar botar a mão na massa para concretizar isso. Uma coisa que o Marcel falou que é muito interessante, que eu vou falar bastante nessa palestra a nossa ideia não era 100% original, tá? Não era. Só que o que a gente fez? A gente foi lá e fez melhor do que existia. A gente pegou e falou assim, tá, então vamos chegar chutando a porta, vamos chegar fazendo um negócio e olha, vocês veem que não é de um dia para o outro. Muita gente acha assim, nossa, o Juicy Santos super consolidado. Mas são 6 anos de um trabalho, né? E aí o que a gente, voltando para essa identificação do nosso nicho, a gente começou a constatar que o público queria informação, queria ser inspirado a descobrir a cidade e também queria se divertir. Quando você tem um negócio, né, por exemplo, eu sei que ela tem um negócio ligado à arquitetura, sei que tem gente que trabalha com coaching, com emagrecimento, você começa a pensar o que a pessoa com quem eu estou falando, o que ela quer? Ela quer essas 3 coisas, basicamente. E é isso que você vai ter que pensar quando você estiver desenvolvendo conteúdo para o seu negócio. Gente, tô muito lesada, né? Mas tudo bem. Quando eu criei o Juicy Santos, eu e a Ludmilla, quando a gente sentou pela primeira vez para conversar, a gente fez um brainstorm e a gente chegou a essas conclusões e que, na verdade, refletem muito o público em geral. Quando você curte uma página no Facebook, é engraçado porque... quem era da época do Orkut, o Orkut tinha as comunidades, né? E as comunidades eu achava engraçada porque mais do que participar delas, porque participar, 90% não participava, você entrava numa comunidade mais para dizer do que você gostava e como você era, né? Tipo assim, eu amo Homem-Aranha, odeio acordar cedo. Você entrava nessas comunidades justamente para aparecer lá e para as pessoas saberem isso sobre você. E é isso. E hoje isso está amplificado muitas vezes, né? Então, quando a gente está falando de criar conteúdo para uma pessoa que é o seu cliente potencial, a gente tem que sempre manter isso em mente, que as pessoas querem se sentir representadas, querem pertencer a um grupo. Então, quando você tem uma comunidade... de pessoas que têm cachorros, de pessoas que têm o cachorro da raça boxer, né? Cada vez mais o nicho está sendo... cada vez mais a gente trabalha com nichos muito específicos. Vou falar também um pouco mais para frente dessa questão do nicho. A gente pode ver que hoje o compartilhamento de opiniões, esse boca a boca amplificado, é esse espalhar opinião. Quantas vezes a gente compartilha uma matéria que nem sempre representa o que a gente pensa, mas aí a gente faz um comentário em cima para falar que aquilo não é o que a gente acha, né? Eu fiz isso hoje. Aliás, né? E a gente quer receber esse conteúdo até para falar, olha, gosto disso, concordo com isso ou não concordo, né? E a gente sempre vai querer alguém ou alguma coisa para amar ou para odiar, né? Espero que vocês amem o Juicy. Quando a gente pensa no nicho, a gente precisa sempre se perguntar qual é o porquê. Por que eu tô nesse negócio? Por que ele é importante para mim? O que ele vai mudar na vida de outra pessoa? E como o Marcel já falou, tem que ser alguma coisa que você ama e que você sabe falar. Porque não adianta nada, eu não tenho cachorro em casa, como o Marcel. Eu não sei falar, mesmo que eu seja jornalista, eu posso entrevistar pessoas
para saber mais, eu posso pesquisar, eu posso ter outras fontes de informação, mas eu, Flávia, não posso falar da minha experiência sobre o cachorro. Eu nunca me divorciei, então eu não posso me falar de uma experiência de divórcio. Nunca fui mãe solteira, não posso falar dessa experiência. E isso tem que... E outra coisa, você tem que gostar disso o suficiente para não ficar de saco cheio desse assunto. Porque assim, tão fácil quanto criar... Eu sempre falo essa frase, quem já viu minha palestra vai ouvir de novo a mesma frase. Tão fácil quanto criar um canal de conteúdo é matar ele. Você acorda um belo dia e fala assim, nossa, vou abrir o Instagram para mostrar os meus looks bafônicos para o mundo. Legal. Aí primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Ai, gente, hoje estou de TPM, não vou tirar foto. Quinto dia, ai, também não tô legal hoje. Sexto, sétimo, e aí morreu, né? Vai chegar um dia que você vai acordar de saco cheio e vai falar, hoje não quero postar. E isso no Juice era uma coisa que, assim, a gente tenta evitar essa sensação de fadiga. Por mais... Olha, gente, eu tô com a minha repórter tá de férias, eu tô mega sobrecarregada. Mas, gente, se eu não contasse pra vocês que a gente tá com uma pessoa faltando, vocês nunca iam notar. Por quê? Essa sensação de fadiga não pode transparecer para as pessoas. Você pode estar cansado, você pode estar de saco cheio de falar desse assunto, mas você não pode deixar isso transparecer. Quando a gente pensa, hoje a gente está falando de como transformar o seu negócio por meio da internet, né? Como fazer ele virar na internet. Quando a gente pensa sobre isso, uma dúvida que muita gente tem é, ai, mas eu preciso ter um site? Eu preciso ter um blog? Ai, ou será que eu posso fazer vídeo? Eu sei me comunicar melhor por vídeo, eu não sei escrever direito, eu não gosto de escrever. Gente, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas particularidades. Eu não vou montar... por exemplo, o pessoal que tem canal de receitas, as receitas funcionam muito bem no vídeo. Agora, por outro lado, você tem que ter o suporte por escrito, porque a pessoa vai ficar lá fazendo a receita, pausando o vídeo. Gente, aqueles vídeos do Taste, maravilhosos, amo, sou, adoro, mas quem já fez uma receita baseada naquele vídeo? Ninguém, né? Por quê? Se você reparar, eles colocam um link para a receita. Porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. Eu não escuto podcast. Alguém escuta podcast? Quem gosta? Então, você passa muito tempo no trânsito, no ônibus, deve ser por isso que você escuta. Né? Então, eu não passo muito tempo no trânsito, eu não tenho tempo nem pra peidar. Então, eu não escuto podcast. Mas meu marido, ele passa 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar no trânsito de Cubatão pra cá. Então, ele adora podcast. Então, tudo vai ter um público, tudo vai ter um nicho, e aí cabe a você decidir, dentro das pessoas que consomem o seu produto, para qual deles você vai, tá? Uma outra coisa que eu e a Lud, a gente sempre bate nessa tecla é, as redes sociais, elas entram e saem de moda. A gente sempre faz a metáfora, a gente comenta a metáfora do hotel. Quando a gente tá no Facebook ou tá no Instagram, nossa, eu tenho um Instagram bombado com 120 mil seguidores. Tá, mas de quem é o Instagram? É teu? Não, não é, é do Mark, né? Tô no Facebook, tem não sei quantas mil curtidas, não sei o quê. Legal, beleza. Tá no YouTube, não sei quantos milhões de views no seu vídeo, beleza. Só que o teu vídeo pertence ao YouTube, não é teu, né? Quando a gente tem um site ou um blog, aquele conteúdo, mesmo que esteja hospedado em outro lugar, ele é seu. Né? E ele está lá encontrável para sempre. Engraçado que a gente tem umas matérias no Juice de 2011, dá até uma vergonhinha, um pouquinho de vergonha de ler as matérias, porque eu acho uma porcaria, acho que eu escrevia mal, nossa, eu acho uma bosta. Mas tudo bem. Só que as matérias são super acessadas. Por quê? Porque elas estão encontráveis e estão no Google. A gente vai falar disso um pouco mais daqui para frente. E como a gente vai falar de criação de conteúdo e de quebrar essa tela em branco, eu quero indicar para vocês, alguém já viu esse seriado, Abstract, do Netflix? É uma série de 6 ou 8 documentários de 1 hora. Eles são sobre design. Eles, na verdade, têm um design de tênis, uma designer de cenários para teatro. São profissões totalmente ligadas à criatividade. Tem um arquiteto fudido também. São profissões ligadas à criatividade, mas o processo criativo deles, como se mostra no Abstract, é que é muito interessante pra gente.
onde eles buscam inspiração, onde eles vão... como é que foi para eles terem trabalhos disruptivos e inovadores, porque, na verdade, isso é um desafio. Quando a gente está fazendo uma coisa diferente de todo mundo, quando a gente está fazendo algo que está fora da caixa, né, como o Marcel falou, mas é diferente de todo mundo, como é que as pessoas acreditam em você? Como é que as pessoas acreditam no que você está fazendo? Tem um fotógrafo, tem um ilustrador, é bárbara essa série, e eu recomendo que vocês assistam para arejar ideias, para procurar novas visões, tá? Quando a gente fala de conteúdo na web, a gente tem duas vertentes aqui. O monetizável diretamente, que é eu ganho dinheiro com esse conteúdo. E o monetizável indiretamente, que é eu não ganho dinheiro com o conteúdo em si, mas ele me ajuda a ganhar dinheiro. No caso de uma pessoa que tem um escritório de arquitetura como a Tamires, ela está nessa fase aqui, ela está nesse lugar aqui. Por quê? A página do Facebook, o Instagram dela, o conteúdo que sai sobre ela nas redes sociais, ou o conteúdo que ela cria, ajuda a gerar brand awareness, que daqui a pouco a Dani vai falar um pouco sobre isso também, que é fazer com que as pessoas conheçam a minha marca. Então, quer dizer, hoje, de repente, eu não preciso de um escritório de arquitetura, eu não preciso de um serviço de arquitetura hoje. Mas eu comprei um apartamento na planta que vai ficar pronto daqui a 4 anos, né? Aí eu vou precisar, e aí essa construção de marca vai me fazer lembrar da empresa dela. Ou se você vende uma pessoa que tem um negócio de vender, sei lá, brigadeiro gourmet, ela usa justamente essas redes e esse conteúdo, fotos dos brigadeiros, telefone, bastidores, vídeos, etc e tal, para vender mesmo. E tem uma outra coisa que talvez não envolva dinheiro em si, né, mas também algo menos tangível, que é construir uma comunidade em volta da sua marca. Vocês já viram a galera que fica postando foto com o copo da Starbucks no Instagram? Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. A Starbucks, eles não fazem investimento em blogs, eles não investem em mídia, gente. Por quê? Porque os clientes são a própria divulgação deles. Todo mundo quer tirar a foto com o copinho da Starbucks com o nome, né? Então, e eles construíram uma comunidade em torno dessa marca. Já no monetizável diretamente, é onde está o Juice hoje e vários outros veículos de comunicação, canais do YouTube, Instagrams, então você consegue ali vender anúncio, vender parceria e patrocínios e também trabalhar com afiliação, que é um tema para uma outra palestra. Quando a gente cria conteúdo, a gente precisa, já vou avisando vocês, vou tirar o tesão já, que é criar conteúdo é barato, né? Tipo, você pode até pagar alguém para fazer isso, mas se você fizer por sua conta, não vai ter muito investimento financeiro, mas você vai ter que aprender. Só que o investimento de energia, de tempo, de aprendizado, de conhecimento é altíssimo, né? Para você criar um conteúdo legal, que engaja as pessoas que você quer, você precisa aprender a dominar várias ferramentas. E é por isso que hoje a gente tem várias empresas que ajudam os pequenos negócios com isso. E é uma coisa incrível. Por quê? Porque você não consegue fazer isso sozinho. No caso de o que eu acho importante é, o empreendedor, quando você tem uma empresa, você tem que ter autonomia, pelo menos para mandar, para direcionar a empresa que está fazendo para fazer do jeito que você acha que deve ser feito. Né? Claro que é uma troca isso, porque eles também têm... Mas você precisa pelo menos entender o que eles estão fazendo, né? Só que assim, se você quiser fazer sozinho, abraçar essa de fazer sozinho, se prepara, porque olha, é penoso, obviamente eu vou falar de algumas técnicas para ajudar a organizar, porque nem sempre a gente tem esse dinheiro para investir no começo, mas assim, estejam cientes de que criar conteúdo para a internet para vender é um investimento altíssimo de tempo, de energia, de criatividade e da inspiração que a gente já falou. Porém, eu vou falar de processos e ferramentas. O conteúdo, ele tem que ser uma maratona e não um tiro. Você não está fazendo conteúdo hoje, olha,
esse mês tá foda, julho foi uma merda, eu tenho que vender, sei lá, 300 brigadeiros em uma semana. Cara, desencana, porque não vai ser com um post no Instagram que isso vai acontecer. Por isso que eu falo que o conteúdo é uma maratona. Você vai postar hoje, aí você fala assim, tem muita gente que entende isso, que fala assim, por exemplo, a pessoa vem, anuncia no Juice e fala assim, nossa, que legal, né? 2 anos depois eu ainda tenho retorno, as pessoas ainda me procuram por causa de um post que você fez. Falo, pô, legal. Mas por quê? Por causa disso, porque é uma maratona. Não é assim, você vai vender imediatamente, né? Você vai sair. Porque as pessoas também estão procurando conforme passa o tempo. Você está no Google, elas vão te achar numa outra situação. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então, tipo assim, eu não me interesso mais por fralda. Mas se eu tivesse grávida ou se eu tivesse com um filho pequeno que ainda usasse fralda, para mim um post sobre fraldas ecológicas seria super interessante, né? Então, existe uma sazonalidade, né, das pessoas e dos... Quando a gente fala de conteúdo, a gente pode separar em alguns tipos, e esses são alguns padrões legais para vocês usarem nas postagens de vocês. O filtro a questão da curadoria é escolher coisas interessantes que você acha legal e que as outras pessoas também vão gostar e fazer um filtro disso, né? Colocar suas experiências pessoais também na roda. Uma viagem que eu fiz, uma aventura que eu... Ai, nossa... Como enfrentei uma tarde inteira com 3 filhos no shopping, sei lá. Essa é foda, né? Mas tudo bem. Pra ela, né? Você pode fazer listas, né? Quando você... eu gosto muito de trabalhar com listas porque é um jeito fácil de você ler, né? 10 dicas para quem acabou de comprar um cachorro. 10 ingredientes para você utilizar no seu brigadeiro gourmet. Sei lá, a gente pode inventar 1000 listas de quantos tópicos a gente quiser. A gente pode repercutir notícias ou links quando você viu alguma coisa, aquilo falou alguma coisa para você, falou, putz, achei esse artigo legal, ou achei ele, não concordo com ele, tenho minha opinião, vai lá e escreve, repercutindo, referenciando esse artigo. O artigo já é uma coisa mais fundamentada, exige mais pesquisa, muitas vezes tem opinião, e a gente vê uma densidade maior, ele costuma ser mais comprido. Uma resenha de um produto que você comprou, ou de algo que você comeu, fui no restaurante X, gostei, não gostei. Você pode pegar um personagem. Hoje eu estava entrevistando uma menina que ela chama Liara. Esse é o nome... Alguém conhece a Liara? Não. A Liara é violinista e ela tá bombando no Facebook e no YouTube. Ela é de Santos, ela é violinista, ela se formou lá no Instituto Pão de Açúcar e ela toca, além dela fazer, ela também faz as versões eruditas, mas ela faz algumas versões pop. Então ela fez um vídeo dela tocando violino da música da Anitta, Paradinha, maravilhosa, sensacional a versão dela. E hoje saiu hoje ela fazendo a trilha sonora do Game of Thrones, maravilhoso também. E eu estava entrevistando ela para uma matéria. O tutorial, que é dar um passo a passo de como você faz alguma coisa, né? Deixa eu ver, vamos lá. Tutorial de maquiagem, tutorial... Quando você é uma pessoa prendada, eu não sou, né? Você pode fazer um tutorial de alguma peça de artesanato, um tutorial que a gente chama em inglês de DIY, que é do it yourself, né? Eu gosto muito de fazer post com dicas, e o cross-content é um negócio que tá... Pode falar. Até que ponto você acha que quando você está criando conteúdo, vale a pena você colocar um conteúdo patrocinado? Assim? Como assim? Não entendi a sua pergunta. Você está criando conteúdo de alguma coisa que você quer mostrar. E aí você quer que essa página já comece a rentabilizar, monetizar através de um patrocínio desse conteúdo específico, entendeu? Aí eu sugeriria trabalhar com afiliação. Se você quer Mas também precisa de uma construção, assim, não é um negócio simples a afiliação, né? Você precisa estudar quais são os produtos que você vai afiliar. Tem casos, eu sugeriria trabalhar com afiliação. O cross-content é algo que está se usando muito hoje, que é, por exemplo,
eu pegar um texto do Juicy Santos e transformar ele num vídeo. Eu pegar lá um texto que a gente tem, que é bombado, incrível, que já teve muitos acessos, que é as gírias mais faladas em Santos, e transformar isso num vídeo. A gente já fez. Ou transformar um texto em áudio, para quem ouve podcast. Eu vou pegar um texto do Juicy Santos e fazer uma gravação disso. Porque às vezes a pessoa não tem tempo para ficar lendo, né? Hoje dá para ver que tem alguns sites que tem até o tempo, né? Você vai ler esse texto em 2 minutos, ler esse texto em 8 minutos, né? Para não perder. E aí tem gente que não tem tempo, já pode escutar. Eu peguei um exemplo aqui de uma amiga minha, minha amiga, pra gente ver, pra gente analisar como é que ela faz o seu Instagram, né? Ela tem 12 milhões, quase 13 milhões de seguidores. E aí, assim, né, gente, ela mostra a horta caseira que ela acabou de montar, que é uma estufa, né? Deixou minha horta no chinelo lá, minha hortelã que tá morrendo, beleza. O job dela, né? Hashtag job do dia. Apenas uma capa pra Vogue, né? O marido dela bonitão aqui, os filhos dela lindos. Então, assim, olha a mescla, olha o mix que a Gisele faz no Instagram dela. Quando a gente tá falando, eu tô produzindo conteúdo pra minha própria marca. Eu tenho um brechó de roupas infantis. Eu tô produzindo conteúdo pra minha própria marca. Eu gosto muito de olhar pro que as minhas inspirações estão fazendo, minhas referências e até meus concorrentes. Se eu fosse uma modelo, eu ia estudar o Instagram da Gisele pra ver o que ela tá fazendo. Ó, fotinho do cachorro, foto do pôr do sol. Quem nunca, né? Gisele, fotinho do pôr do sol com o filtro dos sonhos. Então, ela põe muito no Instagram dela coisas relacionadas às causas. Ela põe muito, por exemplo, ela vai dar entrevista num programa de televisão. Ela põe a foto lá. Então, ela trabalha também essa coisa do por trás das câmeras, né? Como é que é a minha vida? Eu sou a maior supermodelo do mundo, né? Mas a minha vida é assim, ó, super simples. Tenho uma horta em casa, né? Meus filhos brincam no quintal e tal. Então, né? E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que eu uso para me inspirar, para fazer alguns posts. E também pode ser material de inspiração para vocês. Quando você tem uma página no Facebook, não pode deixar ou no Instagram, né? Não pode deixar ninguém sem resposta, pelo amor de Deus, né? Só que você pode usar esses comentários, esses e-mails, essas perguntas para te gerarem novos materiais, novos conteúdos, né? Inclusive, você pode entrar na página do seu concorrente, ver o que as pessoas estão perguntando lá e responder isso num post também, cara. A internet tá aí, tá aberta, é livre, né? Eu acho super legal. Quando você tá num grupo, por exemplo, eu tô num grupo sobre veganismo. Veganismo é um negócio que gera muita dúvida e tal, mas também gera um tráfego ferrado, gera um tráfego incrível. Quais são as principais dúvidas dessas pessoas que querem adotar o estilo vegano de vida? Você pode ir lá procurar, quais são essas dúvidas? Então, você pode transformar isso num texto. 10 coisas que você não sabia sobre o veganismo. Ou 10 coisas que você sempre quis saber sobre o veganismo, né? Você pode trabalhar nesse sentido. Existem algumas ferramentas que eu gosto, né? O Google Trends é uma ferramenta que mostra o crescimento de certos termos. Eu não vou explicar como ela funciona, porque é legal vocês entrarem para conhecer. Ele mostra como está o crescimento de certos termos. Então, por exemplo, quem trabalha com arquitetura, o termo design escandinavo está subindo. No Brasil, você consegue geolocalizar, colocar no Brasil ou colocar no estado de São Paulo, né? Qual é o termo que está subindo? O termo luminária de cobre está subindo. Vou fazer um texto ou vou postar uma foto no Instagram com várias inspirações usando luminária de cobre, né? O Google Alerts é um que eu gosto bastante porque ele é meio automatizado. Procurem no Pinterest, no TED, saia com a sua câmera, escreva 20 palavras que tenham a ver com o seu nicho, tenham a ver com o que você faz, só de exercício. Vamos fazer exercício. Tenha um lugar que você junte todas essas ideias num lugar só, seja um caderno, vou falar daqui a pouco de outras ferramentas.
e amplie o seu repertório. Não adianta também só ficar, eu só vendo, eu tenho um pet shop, eu só vendo comida para cachorro e gato. Gente, mas tem outros bichos, tem cobra, tem peixe, tem tantos outros que você pode começar a trabalhar conteúdo para esse público. A gente gosta de falar muito dessa técnica de brain dumping, que é pegar um papel e sair escrevendo, sair digitando o que você quiser e vier na sua mente. Não planeja, não tem nenhum compromisso assim, nossa, tem que ser perfeito. Não é, isso é só um exercício e é para você começar a fazer as ideias fluírem. Porque, na verdade, essa quebra da tela em branco nada mais é do que um bloqueio de ideias. Essas ideias precisam sair do lugar, né? Guarde esses insights. Aqui tem um material que eu acho bem legal. Isso a gente acha em vários formatos, em várias versões, que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide, que são algumas dicas de conteúdo que você bota uma palavra ali e aí você completa, né? Um guia completo para onde encontrar, eu uso muito esse no Disse Santos, né? Onde encontrar, onde comer. O guia de iniciantes para alguma coisa, né? Hábitos de pessoas saudáveis, né? Ideias para trends, modas, né? Tendências que você precisa conhecer. Esse é um depositório de ideias e essa é uma indicação de livro que a gente gosta muito e que tem no qual a gente se inspira para fazer as nossas... Quando você procura no Pinterest ou no Google, você vai chegar em vários materiais, 103 ideias de um post de blog, 25 marcas que você deve seguir para se inspirar no conteúdo de marketing deles. Eu gosto muito disso, de olhar o que as pessoas que eu... Na verdade, eles não são meus concorrentes, mas as pessoas que eu admiro estão fazendo e eu quero reproduzir, eu quero fazer igual. Ideias para posts. E essa frase de Stephen King eu achei sensacional. Os amadores ficam esperando a inspiração vir. E o resto de nós, a gente vai trabalhar, né, gente? Não adianta sentar lá e falar, nossa, que coisa, né? Essa tela em branco aqui na minha frente, não vem inspiração, não vem conteúdo. Claro que não vem se você não for atrás dele, né? E aí agora a gente vai falar de uma ferramenta que eu utilizo para minha organização, que é um calendário editorial. Quando a gente vai pensar na criação de um conteúdo para uma página de negócios, a gente precisa fazer esse planejamento e... Tenho mais 15 minutos, gente. E falar sobre temas variados, escolher uma periodicidade. Por exemplo, você vai publicar na sua página ou no seu Instagram segunda, terça e sexta. Segunda, quarta e sexta. Sobre isso, tem alguma regra assim, específica? Não existe regra. Não existe regra, porque a regra é a que você consegue cumprir. Porque não adianta você chegar e começar assim, nossa, vou fazer post todo dia. E aí chegar uma hora que você está cansado e não consegue mais fazer post todo dia. Por isso que você tem que ter o calendário editorial. Outra coisa, todo mundo sempre pergunta sobre horário. Depende muito de quem é o seu público. O seu público é o cara que vai pra balada e tá acordado às 11 da noite, à meia-noite? Ou o seu público é uma pessoa que acorda cedo pra ir correr? Acorda às 5 horas da manhã pra ir correr? Não sei, depende do público, né? Então, eu acho que a frequência e os horários dependem muito de com quem você tá falando, né? E também da sua vontade e do seu empenho e falar, não, isso aqui eu vou conseguir seguir. Porque é melhor você crescer no número de atualizações do que você retroceder. Falar assim, essa página que eu acompanhava era mó legal, tinha... Essa menina postava a foto do Instagram todo dia, agora ela só posta uma vez por semana, é decepcionante. É melhor você surpreender do que você decepcionar, né? E quando a gente fala de mais do mesmo... É legal apostar no mais do mesmo. Se o mesmo tá fazendo o resultado, tá surtindo o resultado, tá fazendo efeito, aposta nisso, é isso que o povo quer ver, né? E aproveitar, existe um calendário que chama... como é que chama? Calendário... Ele é um calendário que tem na internet que você tem todas as datas comemorativas. Dia do florista, dia de outros professores, né? Todas essas datas que a gente conhece.
calendário... Não, ele tem outro nome. Mas existem também umas datas assim, totalmente surreais. Dia do pedreiro, dia de tudo. E aí essas pautas sazonais, essas coisas sazonais, podem te ajudar aí, a buscar essa inspiração, né? Eu gosto de usar algumas ferramentas para me organizar. Então, por exemplo, eu uso um bullet journal, desde que eu fiz o curso lá no Google Space com o Bitumami, que depois vocês procuram sobre bullet journal, é muito complicado para explicar agora, mas é uma ferramenta de organização pessoal que não só é profissional, mas também você utiliza para a sua vida. Mas eu gosto de colocar, eu tenho o calendário editorial do WordPress, para quem usa WordPress, é um plugin muito bom, porque você consegue visualizar um mês inteiro de conteúdo, você consegue visualizar uma tela e as matérias em cada dia. O método Pomodoro e o GTD, que é o Getting Things Done, provavelmente a Tatiana vai abordar na palestra dela, que é assim, o Pomodoro você tem tiros de produção de 25 minutos, né? E aí você para 5 minutos. Então, quer dizer, a inspiração veio, aí você tá lá fazendo, montando foto, fazendo não sei o quê, mas aí toca o telefone, aí apita o WhatsApp, aí você lembra, puta, deixei louça na pia. Não, com esse método você vai dar um tiro e vai terminar de fazer o que você está fazendo. E não adianta falar de calendário editorial se você não falar de persistência, porque você vai começar a produzir e aí é aquilo que eu falei da maratona. Você tá lá correndo, fazendo seu conteúdo bacana, mas chegou uma hora que você cansa, puta, não tem mais ideia, né? Esse sou eu. Não, tô brincando. Esse slide resume tudo o que eu falei. Que é o criador de conteúdo, ele começa nessa fase da pesquisa, aí ele produz, aí ele revisa, ele compartilha nas redes pertinentes, porque, por exemplo, hoje, de mais ou menos uns 20 dias para cá, o Mark Zuckerberg, ele fez um anúncio de que ele ia começar a priorizar, de que o Facebook cada vez mais priorizaria os grupos para estimular a vertente social do Facebook, para estimular o perfil social do Facebook. Então você pode ver que você está vendo menos atualizações de páginas e mais atualizações de grupos, dos quais você faz parte. Então, agora uma estratégia boa eu vou formar um grupo em torno do meu nicho, ou eu vou entrar nos grupos que já existem, claro, gente, dentro dos limites de bom senso, né? Porque ninguém aguenta ficar em grupo que fica tendo milhares de postagens e as pessoas ficam fazendo propaganda de si. Mas é uma estratégia interessante de compartilhar nos grupos pertinentes. Fazer esse traçado de estratégia, porque não adianta você sentar, hoje eu vou fazer um monte de posts. Se você já tiver isso planejado, ele vai fluir muito melhor, você vai conseguir fazer com mais agilidade, mas para isso você tem que fazer a estratégia antes. Se desenvolver fazendo cursos, lendo livro, gente. E interagindo com essa comunidade que você criou em torno dele. Obrigada para vocês que vieram me ver no Santos Digital Week. Obrigada por acompanhar o Disse Santos. Estou muito feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é meu e-mail. Obrigada por terem me recebido. Obrigada ao Tip de novo. E até a próxima.